Olá, gente, bem-vindos. Vou fazer essa live há horas que eu estou para marcar essa live para falar sobre estética, né? Já que eu acabo agendando sempre as lives e falo sobre suplementação. A gente fala principalmente sobre na ortomolecular, né? Suplementos para longevidade. A gente falou muito aqui em várias lives sobre climatério, né? Muitas lives dedicadas ao climatério, essa fase da vida da mulher, sobre a terapia de reposição hormonal, modulação hormonal natural. Então, já há várias lives a gente vem falando sobre esse mundo feminino, só que eu estava em débito, eu sentia que eu estava em débito porque eu não falava muito sobre a estética, né? Que é uma das áreas que eu atuo muito no consultório. Tanto, então, na verdade, eu trabalho, para quem, né, tá entrando agora, não me conhece, eu sou farmacêutica, biomédica, esteta e nutricionista e trabalho muito forte há anos com a ortomolecular. Então, trabalho com o mundo feminino, né? A parte da estética eu não estava fazendo muitas lives, mas como entrou esse novo procedimento estético focado para o tratamento de flacidez, que é o endolaser, e surgiram várias dúvidas, né, sobre o que vinha a ser o endolaser, né, qual era a indicação, que idade que a pessoa poderia começar a fazer, se ele tinha alguma contraindicação. Então eu fiz essa live dedicada a falar dos 3 procedimentos estéticos para o tratamento de flacidez facial que eu considero mais efetivos no consultório, né? Então acho que eu vou tentar fazer um paralelo entre cada um deles, né? O que eles têm em comum um com o outro, quais são... Eu vou dar a minha opinião sincera aqui sobre, de fato, né, qual que eu acho melhor para cada etapa da flacidez, digamos assim, né? Quem é que ele teria melhores indicações. Então, acho que aqui eu vou começar a falar de um ponto em comum, né, que eles têm, que é o mecanismo de ação. Mas eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre a flacidez facial, né? Antes de começar a falar sobre os tratamentos em si. A flacidez facial, ela começa pela queda da produção de colágeno, que ela se intensifica a partir dos 35 anos, mas ela já começa a cair, essa produção de colágeno, antes dos 35 anos. Só que ela se intensifica a partir dos 35, a ponto de quando começa a chegar na casa dos 40, as mulheres começam a se incomodar com algumas coisas na face. E eu acho que, sem dúvida, 60% das minhas pacientes se incomodam, começam a reclamar do sulco aqui, nasogeniano, do famoso bigode chinês. E isso acontece por quê, gente? Porque a gente começa a perder gordura facial, a gente começa a perder colágeno, né? E a pele começa a cair e marcar essa região aqui do bigode chinês. Então, aí a gente pensa assim, vamos colocar preenchimento no sulco nasogeniano. Não é que eu não seja contra, eu já preenchi N sulcos. Mas a gente tem que pensar o que está levando à formação desse sulco nasogeniano, que é a flacidez facial. E o que fazer para atuar, então, lá na prevenção, né, dessa flacidez. A falta de colágeno, né, a perda de colágeno, ela acontece quando começam a ter as flutuações hormonais, né? Lembra que quem participa das minhas lives aqui sabe que o período climatério é um período muito grande, que ele antecede aí 10 anos antes da chegada da menopausa. Então, é um ano onde começam várias flutuações hormonais que impactam aí na queda, muitas vezes, do estrogênio. Ele flutua muito, às vezes ele desce, às vezes ele sobe, e a queda do estrogênio na mulher impacta na produção de colágeno no corpo. Então, por isso que quando a gente começa a perder colágeno a partir dos 35 anos, pelo declínio aí já da produção hormonal, e isso impacta, então, não só, claro, eu tô falando aqui para vocês de flacidez, mais daqui do rosto, mas a gente fala de flacidez no corpo todo. A mulher começa a sentir a flacidez não só na face, mas no pescoço, na barriga, nas coxas, na bunda, né, em todos os locais do corpo, devido a essa oscilação hormonal, pela perda do colágeno, né, pela perda, né, a queda do estrogênio, e consequentemente a gente diminui a produção de colágeno. Então a gente fala tratamentos para melhorar, né, a flacidez. E por mais, vocês vão ver que a mulher faça modulação hormonal natural ou terapia de reposição hormonal, não vai parar a queda da produção de colágeno. Não, vou fazer terapia de reposição hormonal, minha pele vai virar de bebê. Não, né? A gente fala aqui que a terapia de reposição hormonal, ela vai fazer com que a gente aumente um pouco o estrogênio, mas não igual quando a gente tinha os nossos 25 anos de idade, né? Então a gente vai ter que fazer, obviamente, tratamentos para melhorar
a flacidez, né? Se a gente não quiser, de fato, né, despencar, né? Usando bem esse termo. Então, a gente vai falar agora do que esses 3 tratamentos que eu adoro para tratamento de flacidez têm em comum, que são os bioestimuladores, aí eu vou falar de maneira geral, Radiesse, Eleva e Sculptra, o ultrassom microfocado, que vocês muitas devem conhecer pelo nome de Ultraformer, e o endolaser, que entrou agora muito forte, tanto para tratamento corporal quanto para tratamento facial. Os 3 têm em comum induzir um processo inflamatório na derme, né, ali exatamente onde onde estão os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno, e induzindo uma resposta inflamatória ali, a gente gera um novo colágeno, tá? A gente vai acabar gerando um novo... tô lendo aqui as perguntinhas de vocês, depois vou responder, prometo para vocês todas elas ali. Então, a gente produz um novo colágeno, tá? Os 3 vão fazer isso. Os bioestimuladores vão fazer esse processo inflamatório através de o quê? Através da aplicação, aí você vai injetar, né, em pontos estratégicos da face, né, que os pontos estratégicos para a estimulação de colágeno são essa parte posterior aqui. Então, quando a gente tirar o óculos aqui, normalmente a gente aplica na região aqui de têmpora, a gente aplica na região aqui de malar zigomático e a gente aplica nessa região aqui para fazer exatamente esse efeito de tração e lifting. É aqui que normalmente são aplicados os bioestimuladores, onde é aplicado o endolaser e também, obviamente, o próprio ultrassom microfocado, tá? Então, eles vão, no caso dos bioestimuladores, é aplicado uma substância, no caso do Radiesse, né, a hidroxiapatita, no caso do Eleva e do Sculptra, o ácido L-polilático. Então, esse produto é injetado ali na derme, estimula um processo inflamatório e a partir do momento você começa a produzir colágeno novo. Então, o que você espera do bioestimulador? Que a pele fique mais grudada, né? Você vai tentar puxar e não vai conseguir. A pele vai ficar muito mais aderida, tá? Então, isso é o efeito dos bioestimuladores. Bioestimulador não tem efeito imediato. Então, assim, eu tô com uma flacidez, eu vou notar a melhora imediatamente. Não melhora nada. Você entrou, né, no consultório, fez a aplicação, parece que você não fez nada, até tem um pouquinho de edema, porque a gente mistura o produto com soro fisiológico ou água, dependendo do produto, água de injeção, né, e no outro dia, 24 horas depois, não tem mais edema nenhum ali, tá igualzinha, e você só vai ter essa função, de fato, de grudar a pele na cara, né, de melhorar a flacidez e de ter a pele mais aderida. E aí, dependendo do grau de flacidez de cada mulher, né, a gente vai analisar, por isso que é importante a gente fazer o exame físico mesmo, de puxar a pele, a gente vai ter ideia se você vai precisar de uma aplicação, de 2 aplicações, de 3 aplicações ao longo do ano, né, respeitando aí o processo de cicatrização, né, ou de renovação celular, que leva ali, né, os 30 dias entre uma aplicação e outra. Mas aí a gente vai ter que ver de quantas aplicações você vai ter que fazer no caso do bioestimulador. E sim, né, tava perguntando aqui, o bioestimulador é invasivo, porque você vai fazer o botãozinho anestésico, né, que vai dar uma ardidinha ali na hora que faz o botão anestésico para não sentir dor, e por ali eu injeto então a cânula, que não tem ponta, e eu espalho o produto na região. Eu juro por Deus para vocês aqui que ele é super, nossa, não dói. A única dor da aplicação do bioestimulador é quando você tá fazendo de fato o botãozinho anestésico. Depois é muito tranquilo, o produto ele é solubilizado em anestésico, então é muito tranquilo. A gente faz massagens faciais durante 5 dias, né, umas 2 vezes ao dia, por 5 minutos, né, para espalhar bem o produto, para evitar a formação de nódulos, né, com os bioestimuladores. Mas a função dos bioestimuladores são essas, é uma reação inflamatória que vai estimular o próprio colágeno. Por isso que vocês vão ouvir muito falar de poupança de colágeno, né, de banco de colágeno, porque é isso. E aí, né, é muito importante que a tua alimentação seja mais rica em proteína, que você faça uma suplementação com colágeno hidrolisado, pelo menos nesses 30 dias pós-procedimento, que faça uso de vitamina C, que faça uso de silício, que você potencializa o efeito desse teu procedimento estético. Né? Então, eu sempre faço isso, né? Eu sempre oriento minhas pacientes a fazerem uso, pelo menos desses produtos,
desses suplementos pós-procedimento para potencializar, porque você tem que ter, se você vai estimular o próprio colágeno, você tem que ter matéria-prima dentro do teu organismo, aminoácidos, para que ajudem, então, a você fornecer esses aminoácidos, você produzir, então, um colágeno de boa qualidade, né, para a pele, já que eu estou induzindo uma resposta inflamatória. Então, quando a gente fala que vai induzir uma resposta inflamatória, gente, é interna, tá? Não tem dor, não tem vermelhidão, não tem rubor, não tem febre, não tem nada disso. É dentro ali da derme, os fibroblastos estão trabalhando para produzir mais colágeno. E como a gente está falando dos bioestimuladores, em média 30 dias depois da aplicação, a gente já nota uma melhora de qualidade da pele. Porque você melhora a formação da matriz extracelular, aumenta a produção de ácido hialurônico, né? Pela própria aplicação, o tipo de aplicação do produto que a gente faz com a cânula ali, a gente, né, vai melhorar a qualidade da pele em 30 dias. E depois, a gente tem o pico de ação do bioestimulador para tratamento de flacidez, ele leva em torno de 4 meses. E ele vai seguir estimulando o colágeno, no caso do Radiesse por 1 ano, no caso do Sculptra e no caso do Eleva por até 2 anos, é o que se fala. Mas o que eu recomendo no consultório? Que a pessoa faça anualmente a aplicação de um bioestimulador para fazer uma manutenção. Não vai... Uma mulher de 40, ela fez o bioestimulador, ela vai voltar com 42 anos, 43 anos para fazer de novo, ela já vai ter dado uma boa piorada na qualidade da pele e na flacidez, até pelas quedas hormonais, pela oscilação hormonal. Então, o bioestimulador, independente sendo Sculptra, sendo Eleva ou Radiesse, eu oriento fazer anualmente a manutenção, né? Primeiro a gente trata bem essa flacidez, aí no caso dos bioestimuladores a gente orienta, né? Se for uma pessoa que já está com a flacidez instalada, 2, 3 aplicações naquele ano, depois no outro ano talvez a gente reduza o número de aplicações do bioestimulador para tratamento então da flacidez. Eu acho ele excelente estratégia para quem tem pouca idade, né? 32, 35 e quer já evitar não ter flacidez, eu já nem quero chegar a reclamar da minha flacidez, então é um tratamento preventivo, então aí como ele é preventivo, a gente faz uma aplicação no ano, né, e gasta muito menos do que você já chega lá com um grau de flacidez mais acentuado, já com um sulco nasogeniano bem marcado, uma bochechinha de bulldog bem marcada, perdeu já a definição do contorno facial, aí tu vai precisar, com certeza, de mais aplicações de bioestimulador naquele ano, tá? Mas basicamente o bioestimulador é invasivo, você faz a aplicação indolor, mas você faz a aplicação do produto, né, na derme para estimular colágeno, tá? O segundo tratamento que eu vou falar aqui para estimular colágeno, que é o ultrassom microfocado, ultrassom micro e macrofocado. O ultrassom microfocado, ele não é invasivo, então para quem não quer colocar agulhas, não quer fazer anestesia, não quer introduzir cânula, tem pavor, talvez sim seja o procedimento mais adequado, porque você não precisa fazer nenhum botão anestésico, não há necessidade de aplicar anestésico tópico, você simplesmente vai fazer a aplicação da manopla, né, que é do ultrassom microfocado, e a técnica visa a emitir ondas de ultrassom que vão fazer pontos de coagulação na tua derme, ou seja, de novo, vai gerar um processo inflamatório, né, que você não vai enxergar e que vai estimular o próprio colágeno. Então, de novo aqui, a gente precisa cuidar muito bem da suplementação pós-procedimento. Eu sempre oriento de novo, 30 dias depois da aplicação, é interessante fazer uso do Verisol, que é o colágeno hidrolisado, para já ter matéria-prima para fornecer para o organismo, para a produção de um colágeno de boa qualidade. Silício, vitamina C, seria o mínimo, o básico ali, para que a gente consiga. Existem alguns colágenos hidrolisados que são muito mais ricos, aí eles vão ter ácido hialurônico, MSM, né? Outras vitaminas e minerais ali na formulação, mas da mesma maneira, o ultrassom microfocado, ele vai estimular um processo inflamatório dentro do da tua derme e vai estimular a produção do teu próprio colágeno, né? Então, é um procedimento não invasivo nesse caso, né? Mas, gente, mesmo não sendo invasivo, não significa que não seja, assim, um pouco desagradável, tá? Porque, assim, anos atrás eu não aplicava ultrassom microfocado, as minhas pacientes que eu achava que tinham indicação, eu encaminhava, e grande maioria delas chegava e dizia assim, ai, Fernanda, não notei diferença, paguei os olhos da cara,
e não notei diferença. E aí eu perguntava, doeu alguma coisa? Não, doeu nada, mas nada. Não tive nenhum desconforto. E quanto tempo demorou a aplicação? 10 minutinhos ela tinha feito tudo. Então aí eu cheguei à conclusão, né? E depois estudando, fazendo os cursos, que tem toda uma técnica para aplicação do ultrassom microfocado. Para fazer um terço médio e um terço inferior da face, tu não consegue fazer em menos de 1 hora, entende? Porque tu aplica, tu faz uma transposição, tu sobrepõe em outro sentido, tudo para dar o efeito de tracionamento da pele. E eu já apliquei o ultrassom, ele tem uma espécie de choquinho, tu tem que sentir um desconfortinho, claro que não muito intenso, a gente programa a máquina, mas não dá para simplesmente não sentir nada, né? E aí, então, ele é não invasivo nesse sentido, mas ele tem essa coisinha que tu vai sentir aí, um choquinho ali. E o bom do ultrassom microfocado, aí a vantagem dele sobre os bioestimuladores que eu acabei de falar, é que o ultrassom microfocado, ele consegue trabalhar na primeira camada muscular ali da fáscia. Por isso, ele dá sim um efeito de lifting imediato, coisa que o bioestimulador não dá. Você vai se olhar no espelho, você tá igual, né? Porque o bioestimulador vai trabalhando ao longo dos meses, ao longo, né, dos anos, para estimular colágeno. Ele não tem um efeito na hora. Já o ultrassom microfocado, sim, dá esse efeito de liftingzinho na hora. Tu já nota uma definiçãozinha do contorno, uma melhora do sulco, porque ele dá essa tracionada exatamente por ele ter essa ponteira, né, que trabalha nessa camada muscular, já que os bioestimuladores não trabalham nessa camada. Então, é a grande vantagem dele, né, até então era, né, em estimular colágeno, né, por micropontos de coagulação, não ser invasivo, né, e ter um efeito maravilhoso também. E, inclusive, você pode associar o bioestimulador com o ultrassom microfocado, né, respeitando aí o período de 30 dias entre um e outro, você pode fazer. E, inclusive, tem muitos artigos, né, falando da aplicação dos dois no mesmo dia, né, na mesma sessão. Tá? O bioestimulador e ultrassom. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas, enfim, pode-se fazer isso também. Fazer ultrassom numa semana, na outra semana fazer o bioestimulador, enfim, vai potencializar. Ali a Ju perguntou qual a duração do ultrassom microfocado. 1 ano. Tá? Mais ou menos a mesma durabilidade do Radiesse, que é o bioestimulador. Só que a vantagem dele é que tu tem esse efeito de lifting mais imediato. Tu consegue enxergar na hora te olhando ali. E ele não some, entendeu? No outro dia, né? E aí tu só vai tendo uma melhora depois. Por quê? Porque embaixo da pele ali tu vai tendo o processo de renovação, de estímulo de colágeno que vai acontecendo ao longo dos 30 dias. Tu vai ter uma melhora em 30 dias e vai tendo uma melhora progressiva ao longo daquele ano. Por isso que a gente diz, então, né? Aí quem opta pelo ultrassom microfocado, todo ano faz uma sessão de ultrassom microfocado para fazer a manutenção, né? Então, esse seria, né, a grande vantagem do ultrassom microfocado sobre o bioestimulador. Não é invasivo e ele tem esse efeito no SMAS, né, nessa camada, né, mais muscular, então dá esse efeito de lifting mais imediato que você já percebe na hora no consultório. Então, esse seria o ultrassom microfocado. Aí entrou, né? E o ultrassom microfocado também. Você pode começar a fazer ele antes de começar a perceber sinal de flacidez, para fazer o teu banco de colágeno, já para fazer uma prevenção do tratamento da flacidez, assim como o bioestimulador. Então, pode começar, né, com 30 anos, enfim, quando tu achar, eu quero já fazer minha poupança de colágeno para que eu não tenha, né, sinal. Ela perguntou assim, quando eu falo ultrassom microfocado, é a técnica, né? Desculpa, a técnica não. É o tipo de onda de ultrassom. Aí tem vários equipamentos que têm nomes diferentes. Ultraformer, a gente tem o Ultramed, tem vários equipamentos, todos são ultrassom microfocado, tá? É que a maioria conhece pelo nome Ultraformer, né? Ultraformer 3, Ultraformer MPT, sim, é ultrassom microfocado, né? Então, eu acho que esse era a grande vantagem dele, não ser invasivo, e ele também pode ser feito como prevenção da flacidez e não só tratamento de flacidez. Eu acho que aí vocês têm que começar assim, se ligar muito, não começar a procurar quando já está enxergando o sinal da flacidez, porque talvez vocês tenham que gastar mais, fazer mais sessões para ter resultado. A prevenção sempre sai mais barata, gente, e vale a pena o investimento.
tá? De trabalhar em prevenção. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê no consultório. A gente vê pacientes já tá me incomodando isso, então já está com a flacidez. Não, é uma prevenção, né? E aí entrou uma técnica nova, chamada de endolaser, que eu postei aqui, né, a aplicação dele, postei resultados para vocês. E aí vou dar a minha opinião. O endolaser, qual é o mecanismo de ação do endolaser? Assim, a técnica de aplicação do endolaser é muito parecida com o bioestimulador. A gente vai fazer botão anestésico, né, nas regiões onde a gente vai entrar com a cânula, vai despejar ali, né, naquele momento o anestésico e depois a gente entra com a fibra ótica, que tem um laser de diodo na ponta, tá? Então, por isso ele chama endolaser, que é um laser interno, tá? Que entra dentro da derme, exatamente naquela camada onde tem os fibroblastos. Então, ele vai provocar de novo uma lesão nessa região para provocar um processo inflamatório para que eu estimule um colágeno novo, né? Então, até agora, os bioestimuladores, ultrassom microfocado e endolaser vão gerar por mecanismos de ações diferentes, né? O bioestimulador entra com um produto, o ultrassom microfocado é onda ultrassônica e o endolaser é um laser de diodo que vai entrar na derme e provocar um processo inflamatório para estímulo de colágeno. Quanto tempo dura o endolaser? A mesma coisa que o ultrassom microfocado. A princípio ele vai durar, durante 1 ano ele vai estimular colágeno e vai fazer o tratamento daquela flacidez. O endolaser, gente, então por ser um laser interno, na minha opinião como profissional, ele é muito mais efetivo do que o ultrassom microfocado no tratamento da flacidez, ou seja, a pessoa já está com o sulco nasogeniano bem marcado, já perdeu o contorno da face, já tá com aquela bochecha de bulldog aqui aparecendo, né, parece uma bochechinha aqui embaixo, aí ele entra, que é uma luva, e ele faz uma retração de pele, da retração de pele que o endolaser consegue fazer em vocês. E ele sim dá o efeito imediato, né? Muito mais intenso do que o ultrassom microfocado. Em resultados antes e depois, as pacientes não acreditam quando veem. A gente inclusive faz o lado feito e o lado não feito, né? É inacreditável o efeito de tração, de lifting que ele dá. Então eu tenho muitas pacientes que dizem assim: ai, Fernanda, eu queria fazer isso aqui, ó. Queria fazer isso aqui, ó. Eu acho que só indo no cirurgião plástico, né, Fernanda? Eu acho que agora só puxando, né? Isso que elas já faziam, bioestimulador. E agora, gente, surgiu então um tratamento para flacidez que tem esse efeito imediato. Exatamente isso aqui que ele faz no rosto. Então você nota que some aqui, ameniza um monte, né? A bochecha de bulldog, os Joes que a gente fala, né? Os pré-Joes. Ameniza o sulco aqui, porque ele vai fazer esse efeito aqui, né? E ele define contorno facial. E conforme a intensidade que você programa na máquina, ele consegue também remover, não só para flacidez, mas remover gordurinha. Então, em algumas pessoas que tem aquele rosto, por exemplo, mais gordo, volumoso, mas geneticamente ele é fofinho, eu consigo fazer o top model look, fazer tipo um efeito bichetomia aqui nessa região. A gente consegue tirar um pouco dessa gordura, desse peso aqui, daquelas pessoas que têm pele grossa, assim, e fazer um refinamento aqui, marcação, definição do contorno. O endolaser pode ser feito na papada, ele pode ser feito no pescoço, em qualquer região do corpo, assim como, né, o bioestimulador e o ultrassom microfocado, mas com a grande vantagem que o endolaser eu consigo fazer na testa, e eu pelo menos não gosto de aplicar bioestimulador na testa, a gente consegue fazer endolaser na testa, eu consigo fazer o endolaser nessa região aqui, né, corrigindo um pouquinho dessas linhas, né, de expressão nessa região aqui. Eu consigo fazer o endolaser em pálpebra superior, em pálpebra inferior, coisas que o bioestimulador eu não consigo fazer. O ultrassom microfocado eu ainda consigo fazer na testa, nessas regiões aqui, mas com parcimônia, porque como a manopla é muito grande, não acopla direito, a gente não consegue fazer muito bem. Já a fibra ótica do endolaser, ela entra muito bem com exatamente onde eu quero fazer o tratamento de flacidez, na testa, na pálpebra superior, inferior, nessa região aqui. E eu consigo, em alguns, né, com muita cautela, passar também o endolaser nessa região aqui, né? O ultrassom microfocado a gente evita, porque a gente tem um nervo aqui, né? Então, o ultrassom microfocado tem uns pontos de marcação que a gente evita, faz o X ali, não passamos o ultrassom microfocado aqui, para não causar o desvio de rima, que é a boca torta após a aplicação do ultrassom microfocado, que é uma intercorrência que pode acontecer se eu passar o ultrassom em locais onde não devo.
E no caso do endolaser, eu consigo passar ele aqui com menos energia, menos passadas, e consigo tratar essa região aqui. Então, ele vai dar esse efeito imediato de lifting, tá? No tratamento de flacidez facial. No pescoço ele tem um efeito assim maravilhoso, gente, vocês não tem noção. Na papada ele consegue trabalhar as duas coisas, tanto a gordurinha quanto só a flacidez, né? Basicamente como ultrassom macrofocado, né? A gente tem ponteiras que, no caso do ultrassom microfocado, a gente trabalha tanto gordura quanto retração de pele, né? O endolaser faz a mesma coisa. Então, ele tem este efeito, assim, comparando este efeito, o endolaser tem um efeito imediato, né? Muito, muito bom. Na região corporal, eu também posso fazer o endolaser para flacidez de glúteo, para o umbigo triste, consigo trabalhar gordura localizada também na região corporal com o endolaser. Então, na minha opinião, assim, o endolaser, então, assim, dá para fazer endolaser com 25, com 30, com 35 anos. Aí o endolaser, sim, eu acho assim que sim, tu pode fazer ele como prevenção, mas eu já indicaria muito mais o bioestimulador como prevenção de flacidez numa pessoa mais jovem, do que o endolaser. O endolaser eu já indicaria para uma pessoa que já está com um grau de flacidez mais acentuada, e aí com certeza. Porque até aquelas pessoas que já têm, por exemplo, o pré-Joe muito bem formado aqui, a gente não consegue aplicar bioestimulador nessa região. Essa região aqui pesa. Então, o bioestimulador a gente aplica aqui, nessa região. Então, muitas vezes assim, mas eu sigo isso aqui, segue me incomodando, porque o bioestimulador não consegue tratar bem isso aqui. Então, a gente indicava antes o ultrassom microfocado para tratamento dos Joes. Mas aí também não pode passar ultrassom microfocado aqui. E, de novo, mas isso aqui ainda está me incomodando. Aí faz o endolaser, a gente sobe tudo, tá tudo resolvido. É maravilhoso, assim, minha opinião sobre o endolaser. Né? Tanto que a gente já tá com a agenda esgotada aí de outubro, acho que não sei se não tem, deve ter uma vaga só agora dia 23 de outubro, a gente tem agenda de novembro já aberta, que acho que do dia 16 de novembro, acho que tem só 2 vagas. Então, assim, tá esgotando muito rápido, porque é muito gratificante para mim como profissional fazer um procedimento e conseguir mostrar para ti que tu melhorou na hora e depois só segue melhorando ao longo dos meses, né? Que é 1 ano mais ou menos que dura o endolaser. Então, assim, se eu for fazer uma prevenção de flacidez, eu vou começar já muito jovem, tentando prevenir flacidez, certamente eu aplicaria o bioestimulador, seria o meu tratamento de escolha. Mas já estando com uma flacidez mais intensa, né, não que eu não consiga corrigir com bioestimulador, eu consigo, mas aí vou usar 3 aplicações de bioestimulador ao longo daquele ano, e sendo que às vezes uma única aplicação do endolaser dá um super resultado. Aí pode fazer uma segunda se tu quiser como refinamento, mas é essa grande diferença, né? Inclusive em relação a custo mesmo, né? Tratamento de flacidez, por exemplo, de glúteo, para a gente conseguir tratar um glúteo de flacidez mesmo, a gente gastaria em torno de 2 Sculptras em cada glúteo. Então, em cada aplicação, eu gastaria 4 frascos de Sculptra, para vocês terem uma ideia. E teria que repetir isso na segunda e na terceira aplicação. Então, aqueles resultados maravilhosos de congresso que a gente vai sobre o Sculptra, é isso aí que vai. No mínimo, 4 ampolas por aplicação. E quanto o endolaser, a gente consegue, às vezes, ter um super resultado com uma única aplicação. Então, ele tem um resultado muito mais rápido, eu acho que muito mais efetivo em relação aos outros tratamentos para flacidez. Os 3 são maravilhosos, eu continuo fazendo o bioestimulador no consultório, sigo fazendo ultrassom microfocado e agora o endolaser. Então, acho que muito depende muito de avaliação, ver o grau de flacidez, né? Se a paciente tolera ou não o injetável, né, o invasivo. Daqui a pouco a paciente, não, eu não quero saber de agulha, eu não quero saber... Bom, aí é o ultrassom microfocado, né? Mas me incomoda muito aqui a perda de definição do contorno facial, a minha flacidez nessa região, com certeza o endolaser, porque o ultrassom microfocado eu já não posso fazer muito nessa região aqui. E aí, claro que mais tarde tu faz o refinamento, se precisar alguma coisinha de preenchedor em algum ponto, se tiver que de fato definir melhor aqui o contorno, aí você vai pensar em fazer o ultrassom
o preenchimento, né? Mas eu acho que para um grau de flacidez mais intenso nessa região de terço inferior, certamente eu indicaria o endolaser. E quando a gente fala em flacidez dessa região aqui de terço inferior, a gente acaba tratando não só aqui o terço inferior, mas o terço médio junto, para fazer esse efeito aqui, né? Então, eu acho que o endolaser, ele chegou, né? Não são todos os profissionais que ainda fazem. Claro que tu tem que ter muita habilitação, tem que ter curso para a gente fazer isso, porque se a gente errar na potência, errar na energia, né? O resultado vai ser fibrose e não estímulo de colágeno. Então, por isso que precisa fazer avaliação, mas eu queria falar para vocês aqui um pouquinho dos 3 tratamentos para flacidez que eu mais gosto, né? Que é o bioestimulador, são os bioestimuladores, o ultrassom microfocado e o endolaser. Dos 3, o único não invasivo é o ultrassom microfocado e, na minha opinião, o mais efetivo é o endolaser. Então, é uma questão ali, né, de a gente avaliar, falar com a paciente, né? E é um laser interno, assim, né? O endolaser, né? O que não dá para fazer? Vou falar de contraindicações do endolaser, já que é um procedimento novo, né? Se a paciente tiver feito preenchimento com ácido hialurônico nos locais onde a gente vai aplicar o endolaser, pelo menos 90 dias da aplicação do ácido hialurônico, e a gente vai aquecer a região onde foi aplicado o ácido hialurônico. Então, a gente pode ter uma degradação do produto, uma perda ali da volumização dele, porque a gente está aplicando um laser, né, na mesma região onde foi aplicado o ácido hialurônico. Então, tem que avaliar se já faz um tempo que foi aplicado o ácido hialurônico, mas respeitar no mínimo os 90 dias. Fios de sustentação facial. Quem tem fios de sustentação, a mesma coisa. Tem que esperar os 90 dias da aplicação dos fios de tração, né? De sustentação para poder fazer a aplicação do endolaser. E se alguém tiver metacrio, PMMA em algum lugar do rosto, jamais aplicar o endolaser, nunca, porque é um plástico, você vai derreter um plástico que está ali dentro do rosto, né? Sim, metacrio é um plástico, então não é completamente contraindicado em quem tem esse tipo de preenchedor, né? Quem já fez o bioestimulador de colágeno, né, ou ultrassom microfocado, eu respeitaria pelo menos uns 30 dias para fazer uma nova aplicação de endolaser, né? Mas a princípio ele é extremamente contraindicado em quem tem PMMA ou metacrio na face, o endolaser, tá? E assim como os outros procedimentos, principalmente o ultrassom microfocado também. E então, né, a idade, né, eu só acho que não é o procedimento ideal para uma prevenção, ele é mais para tratamento de flacidez mesmo, tá? E independente do tratamento que vocês escolherem, né, a gente tem que cuidar muito sim da suplementação pós-procedimento. No mínimo, 30 dias o processo de cicatrização, que a gente fala de renovação celular. Então, durante esse período é fundamental que a gente faça uma boa suplementação de proteínas, né? Eu falo do colágeno hidrolisado, do Verisol, porque tu já vai estar dando, de fato, os aminoácidos, que é a lisina, a glicina, a prolina, que vão ajudar a formar um colágeno de boa qualidade. O whey, obviamente, ele vai ter a prolina, ele vai ter a lisina, só que numa quantidade menor do que, por exemplo, até a proteína obtida do colágeno, né? Que tem várias marcas, que a gente tem o Body Protein, Collagen Pro, né? Então essas proteínas advindas do colágeno também são muito bem-vindas, né, no pós-procedimento, pelo menos 30 dias depois da aplicação desses tratamentos, né? Vitamina C é essencial, porque a gente sabe que a síntese de colágeno, ela necessita da vitamina C, e a gente, para formar um colágeno bem estruturado, de boa qualidade, a gente precisa do silício também. Aí, silício, existem vários no mercado, né? Nutricolin, Biosil, Silicium Max, né? Ex-Nutriment aí, conforme o gosto, né, da profissional que vai indicar para vocês. Mas é fundamental, no mínimo, estes suplementos para a gente ter uma melhor produção do nosso colágeno, né? E formar, então, nossa poupança, nosso banco de colágeno. O que eu amo nesses 3 procedimentos é que eles te dão naturalidade. Você vai seguir, assim, são os teus traços, é você, só que com um rosto bonito,
sem flacidez, sem linhas de expressão, né? E é a naturalidade que eu acho muito bonito, né? Aí depois, se vocês quiserem, e aí fazer um detalhe com um preenchimentozinho em quem precisar em algum ponto, alguns vão achar que vão precisar no malar, no zigomático, outros é a minha boca, outros é a definição do meu contorno que ainda tá precisando. Então são detalhes, gente, mas o que eu mais amo nesses 3 procedimentos estéticos são o que eles devolvem, que é a naturalidade mesmo. A gente fica, é você, né? Só que muito mais renovada, bonita. As pessoas vão te olhar e vão dizer assim, nossa, mas tu fez alguma coisa, mas não vão saber dizer o que que é. Exatamente porque ele vai te devolver a naturalidade, né? Que você tinha. Então, isso que eu amo nesses 3 procedimentos. Então, a live vai encerrar por aqui, gente. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar. Mas era uma live mesmo pra gente falar um pouquinho das diferenças desses 3 tratamentos, né? Meus preferidos, né, que é o bioestimulador, ultrassom microfocado e também o endolaser, né. Adoro os fios, para quem não perguntou, trabalho muito com fio PDO, fio filler, fio liso, né, o Matrix, né, só que eles são exatamente para aquelas questões pontuais, inclusive até muitas vezes substituo o ácido hialurônico, né, substituo o preenchedor muitas vezes pelos fios filler, tá? Que são diferentes do fio PDO, fios parafuso. Eu amo esses fiozinhos. Só que, assim, eles são para detalhe, refinamento, qualidade de pele, para tratamento de flacidez mesmo. Eu prefiro esses 3 que a gente comentou. Espero que vocês tenham gostado da live, que eu tenha tirado algumas dúvidas. Eu fiz basicamente um comparativo aí entre o bioestimulador, né? Que ele é invasivo, provoca uma reação inflamatória através da injeção de um produto. A durabilidade em média deles vai ser de 1 ano a 2. O ultrassom microfocado não é invasivo. Ele trabalha nessa camada, né, mais muscular, então ele dá esse efeito lifting, que dá esse resultado mais imediato. Durabilidade de 1 ano. E o endolaser, que dá esse efeito lifting muito mais contundente, né? Faz uma retração de pele muito maior. Tem um estímulo de colágeno progressivo e contínuo ao longo de 1 ano, né? E só que é invasivo também. Então aí é uma questão de sentar, conversar. Quem quiser marcar uma consulta comigo para tirar mais dúvidas, fique à vontade de entrar em contato aqui pelo Instagram. A gente conversa, tiro mais dúvidas de vocês, tá, gente? Mas aqui o que fica, alguém tinha me mandado ali, né? Que as mulheres, né, que optam pela terapia de reposição hormonal, pela modulação hormonal natural, a gente vai aumentar o estrogênio. Isso vai melhorar um pouco a flacidez, só que não elimina os tratamentos estéticos, né? Soraya perguntou aqui o contato. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês nos comentários. Aí eu vou deixar o telefone aqui para agendamento. 99 501 11 11. Publiquei aqui, tá? O WhatsApp, telefone de WhatsApp para vocês, quem quiser fazer o agendamento, me chamar ali, me dar um oi, tirar as dúvidas, quiser agendar, fiquem à vontade, que aí lá no consultório a gente consegue, de fato, tirar mais dúvidas com vocês, mas eu acho que eu consegui, né, falar um parâmetro em relação à técnica de aplicação. O endolaser é muito parecido com o bioestimulador, é uma técnica um pouco mais demorada, então o bioestimulador em 1 horinha tu tá pronta, o endolaser, a técnica é mais demoradinha, em torno de 1h30, né, às vezes conforme a região 2 horas, para fazer a aplicação do endolaser, é uma técnica um pouquinho mais demoradinha, né, mas espero que vocês tenham gostado aí das explicações, fico aguardando vocês aí, quem quiser pelo direct tirar mais dúvidas, tá? E quando a gente tiver mais algumas lives aí sobre estética, eu prometo que eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu acho que tinha muita gente com dúvidas sobre o endolaser, eu acho que eu consegui tirar aqui, né, as dúvidas com vocês e fazer uma comparação aí entre um e outro, tá? Um grande abraço para vocês.